Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No nosso vídeo de hoje, a gente vai explorar um pouco a região conhecida como Pequena África, fica na zona portuária. Eu começo hoje uma série de 2 vídeos sobre a região da Pequena África. Fica comigo depois da vinheta que eu explico melhor. Para começo de conversa, a região conhecida como Pequena África, ela fica na zona portuária, na região central da cidade do Rio de Janeiro, e faz parte dessa região alguns bairros, como Saúde, Gamboa, Santo Cristo. Esse nome foi dado por Heitor dos Prazeres, um dos grandes precursores do samba do Rio de Janeiro, junto com Donga, Senhor, João da Baiana, dentre outras pessoas. O Cais do Valongo, hoje, é um sítio histórico e arqueológico. Recebeu o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco há alguns anos atrás. O Cais do Valongo é o tema central da nossa história e também o ponto de partida para essas histórias que eu começo a contar hoje, e também o ponto de partida para muitas histórias de pessoas que serão trazidas para cá. A princípio, o principal porto de chegada de pessoas que vinham de outros lugares para o Rio de Janeiro era o que hoje nós chamamos de Praça 15 de Novembro. A Praça 15, né, para a gente ser mais preciso. Era ali que chegavam as pessoas que vinham da Europa e também o local em que chegavam os escravizados e que eles também eram vendidos, né, que existiam diversas lojas de escravos. Na famosa Rua Direita, hoje Rua 1º de Março. Porém, isso passou a incomodar muitas pessoas que chegavam naquela região e que viviam naquela região. E o que me chama a atenção é que essas pessoas se incomodavam, né, com a chegada dos escravizados, muitas vezes debilitados, que muitas vezes morriam, mas não se incomodavam em ter escravizados, né, em ter pessoas como sua propriedade. Diante desse incômodo, foi pedido então para que o porto escravagista fosse transferido para uma outra região um pouco mais distante do centro. Ela foi levada então para a região do Valongo, logo no início do século XIX, em 1811, sendo mais preciso, foi construído então o Cais do Valongo, o porto escravagista. A gente pode dizer que o maior porto escravagista encontrado da história. Alguns pesquisadores apontam para a chegada de cerca de 1 milhão de pessoas sequestradas da África, do seu território, e trazidos para o Brasil, entrando pelo Cais do Valongo. Só para a gente ter noção, cerca de 40% de todos os africanos que chegaram vivos na América vieram para o Brasil. A gente pode dizer que o Brasil é o país, né, foi o país mais escravista, que mais escravizou pessoas oriundas da África. E desses 40% que chegaram vivos à América, 60% entraram pelo Rio de Janeiro. Como eu disse, alguns historiadores apontam para a entrada de cerca de 1 milhão de pessoas pelo Valongo. Para quem nunca ouviu essas histórias ou não conhece o Valongo, possa estar se perguntando por que não conheceu, como não aprendeu, como isso não é ensinado. O Cais do Valongo foi redescoberto ou nos foi revelado a partir das obras do Porto Maravilha, as obras que ocorreram na região da zona portuária do Rio de Janeiro, em decorrência da Copa do Mundo e das Olimpíadas, junto com o cais construído em 1811 pela Intendência Geral de Polícia. A gente tem uma instalação de um complexo nessa região. E existia o Lazareto, que era um local para onde as pessoas eram levadas ao chegar debilitadas, enfraquecidas por conta das viagens nos tumbeiros, nos navios negreiros. Elas eram levadas para o Lazareto e passavam ali um período de quarentena. Obviamente um período curto, né, para serem vendidas logo, mas ali recebiam alimentação, curativos em algumas doenças para serem vendidos. Um pouco do Cais do Valongo e migrando para uma região de muita importância dentro desse complexo, a gente tem também o Cemitério dos Pretos Novos, hoje conhecido como IPN. Já deixo a pergunta se você conhece, se você já ouviu falar, se você visitou, não deixa de comentar aqui. Vamos compartilhar memórias, histórias, é sempre bom a gente dialogar. O Cemitério dos Pretos Novos, ele fica próximo do Cais do Valongo, ele faz parte da Pequena África,
ele faz parte desse complexo que eu disse que foi trazido junto com a instalação do cais e a venda de escravizados na região do Valongo. E falar cemitério, às vezes, pode parecer até um eufemismo, né? Porque assim como o lazareto fazia parte desse complexo, e era o local em que as pessoas eram levadas ali para engorda, o cemitério dos Pretos Novos era um local onde os escravizados que chegavam aqui debilitados por conta de uma viagem degradante e morriam, eram jogados. E simplesmente jogados, sem nenhum tipo de respeito. Pretos Novos eram porque eram os escravizados recém-chegados, aqueles que morriam nos navios negreiros ao adentrar a Baía de Guanabara, ou aqueles que morriam ao chegar no Rio de Janeiro, ao desembarcar no Rio de Janeiro. Como eu falei, pode parecer um eufemismo, né, falar cemitério, porque era uma vala comum. Era um local em que os donos de escravizados, traficantes de escravizados, simplesmente jogavam os corpos das pessoas sequestradas na África e que não conseguiam resistir a essa viagem. Ele foi descoberto ali no final da década de 90 pela dona Mercedes, pelo seu Petrúcio. Eles decidiram fazer uma obra na casa e o pedreiro que estava fazendo a obra acabou encontrando algumas ossadas, chamou a dona Mercedes. Ela acaba percebendo que ali aquilo não eram ossadas de animais, eram ossadas de pessoas. Começa-se então uma vasta pesquisa que conclui que ali, na residência da dona Mercedes e do seu Petrúcio, existia o cemitério dos Pretos Novos. E quando eu falo de desrespeito aos corpos que ali foram depositados, é porque as pessoas que foram jogadas ali, elas não foram sepultadas de acordo com as suas tradições e nem com a tradição que impuseram a elas, que era a tradição cristã, que era a tradição católica. Muitas pessoas eram simplesmente jogadas naquela região. E como o número de pessoas mortas era muito grande, esse número pode variar de 6 mil a 30 mil pessoas, era muito comum que eles revolvessem a terra, jogavam alguns corpos, incendiavam depois de um tempo, mexiam a terra para poder depositar mais corpos e assim sucessivamente, sem nenhum respeito e uma forma completamente violenta. Isso dá a dimensão da violência da escravidão. Isso dá a dimensão do que é a história do Brasil. Isso dá a dimensão do que é também a história do Rio de Janeiro. Entre 1830 e 1831, a gente tem a desativação do Cemitério dos Pretos Novos e do Cais do Valongo, após as pressões da Inglaterra para que o Brasil não recebesse mais escravizados, né, para que o tráfico de escravizados acabasse. A gente sabe que não acabou. O Valongo foi desativado, mas os escravizados continuaram sendo trazidos para cá em diversas regiões do Rio de Janeiro. O cais, depois de desativado, 12 anos depois, ele foi remodelado para receber a Imperatriz Teresa Cristina. E aí ele passa a se chamar Cais da Imperatriz, a partir de 1843. A gente pode dizer que é o primeiro processo de apagamento que vai ter no Cais do Valongo. Existem outros pontos importantíssimos dessa região da Pequena África, porém, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dividi-lo em dois, e na semana que vem eu falo um pouco sobre o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, vou falar um pouco sobre a Casa da Tia Ciata, sobre o Centro Cultural Pequena África e também sobre a Pedra do Sal, que eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar e já deve ter visitado também. E como eu havia dito, a história do Cais do Valongo é uma história de muita violência com os africanos que chegaram aqui, né, que foram retirados de maneira forçada, e também é uma história de muita resistência. Próxima aula não, cara. Próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre essa história de resistência, partindo da Pedra do Sal, falando de alguns processos de apagamento, de tentativa de apagamento da nossa história. A gente vai falar um pouco sobre o samba, sobre o carnaval, sobre as escolas de samba e o rancho carnavalesco. Nós, né, afro-brasileiros, nós negros, descendentes de africanos, a gente
E tem uma história marcada de muita violência, mas é uma história de muita resistência, da qual a gente se orgulha muito. Então, assim como a gente, ao longo da nossa história aqui no Brasil, conseguiu transformar essa violência, muitas vezes, em resistência, no próximo vídeo eu trago essas histórias de resistência da pequena África para vocês. E por mais que a gente não tenha incentivo, tanto incentivo que deveria por parte do governo e até mesmo da iniciativa privada, para a região do Cais do Valongo, para a região da pequena África, a gente tem diversas pessoas que trabalham incansavelmente para que essas histórias não fiquem no passado, para que essas histórias não fiquem soterradas novamente. Eu vou colocar na descrição desse vídeo as diversas pessoas que trabalham, né? Vou colocar rede social, outras referências de vídeo para vocês assistirem, site de centro cultural e de pessoas que trabalham para manter vivas essas histórias que são, de fato, a verdadeira história do Brasil, de todos nós brasileiros. Eu vou fazer aquela pergunta de praxe que eu faço em todo vídeo. Você já visitou esses locais? Conhece esses lugares? Se você conhece, se você não conhece, se você já ouviu falar, se gostaria também de visitar, não deixe de comentar, vamos trocar experiências, memórias, histórias e eu encontro vocês semana que vem. Um abraço, até!